Olá, sejam todos bem-vindos a essa live. É com muito prazer que a gente recebe todo mundo para a gente compartilhar um pouquinho desse projeto, né, da nossa experiência ao desenvolver esse projeto. Por coincidência, né, na verdade a gente acabou descobrindo depois hoje também é o Dia da Favela, né, que são algumas das comunidades vulneráveis em que se aplicam os resultados do nosso projeto. Então, essa live intitulada Empoderamento, Despertando o Pensamento Crítico em Comunidades Vulneráveis contra a Desinformação, trata dos resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido em colaboração entre a Heriot-Watt University, da Escócia, a Universidade Federal de Goiás, em colaboração com a Associação Tio Cleobaldo, a Central Única das Favelas e a Rede Uniforte, né, Central das Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, e também com a String and Can, Multilingual Online, né, que vem ajudando a gente quanto à interpretação. E também esse projeto só foi possível desenvolver, né, graças ao apoio da UKRI, né, United Kingdom Research Innovation, né, que é uma instituição da Fundação de Pesquisa Britânica, lá do Reino Unido. Bom, como a gente está com uma live bilíngue, né, então, essa transmissão também vai estar compartilhada lá no YouTube, né? Então, tanto em português como em inglês. E para as pessoas que estão aqui acompanhando com a gente online, né? A gente está transmitido via Zoom. E talvez vocês estejam ouvindo, por enquanto, somente a minha voz em português, mas vocês, alguns momentos, vai ter algumas falas em inglês, e aí cada um de vocês tem que selecionar a opção de interpretação. Então, aí eu vou passar a palavra para a Laura, para ela explicar certinho como que vocês fazem a escolha aí da interpretação, ou em português ou em inglês. Fique à vontade, Laura. Laura, eu não estou te ouvindo na transmissão em português. My apologies. Welcome. I'm going to start in English. This event will be interpreted. Let's get everyone on the correct channels. So to access the interpretation on a computer, you're going to go to your meeting controls at the bottom and click on the globe. Then click on the language you'd like to hear. If you're on a phone, and there we have the visual. If you're on a phone, you also go to your meeting controls at the bottom, click on the 3 dots, more, and then tap language interpretation and the language you'd like to hear, and then click done. If you'd like to ask a question or participate via voice, make sure and grab a headset with a microphone so that you can be interpreted accurately. E agora só vou explicar rapidinho em português. Para acompanhar a interpretação no computador, clique na opção Interpretação, na barra inferior, é o ícone do globo. Clique no idioma que você gostaria de ouvir. Se você está se conectando em um celular, vai ir nos controles da sua reunião, clique na opção Mais, escolha a interpretação e depois clique no idioma que você gostaria de ouvir. Se você quiser falar, é muito importante usar um fone de ouvido com microfone. E com isso, a palavra está com Michael de novo. Muito obrigada. Tá joia. Muito obrigado, Laura, pelos esclarecimentos. E se vocês tiverem alguma dificuldade, mande a informação no chat, né, que a gente vai tentando resolver. Bom, então eu passo para falar um pouquinho sobre qual que é a nossa agenda do dia, né? Então a gente vai falar um pouquinho qual que foi a motivação e quais foram os objetivos do projeto. Posteriormente, apresentar um pouquinho da nossa equipe, os locais onde foram realizadas as atividades, metodologia, os métodos utilizados, os resultados com as entrevistas, as rodas de conversa que houver, o jogo, treinamento e disseminação, uma análise do impacto, apresentar para vocês o nosso site rapidinho e depois a gente vai abrir para
para a gente conversar um pouquinho. E, nesse instante, né, para falar um pouquinho sobre a motivação do projeto, eu convido a Cláudia, né, que é a pesquisadora principal do lado britânico, né, então, a Cláudia, fica à vontade para apresentar para a gente. Thank you very much, Michael, and thank you everybody for joining us today. It's a real pleasure and honor to be able to do this, and thank you interpreters ahead of time. So I basically I'm going to summarize for us what was what triggered this project. As we well know, during COVID-19, the abundance of fake news was undermining local efforts to help the most vulnerable communities. And so in a way, we needed to understand how is it that people pay attention to certain news, to certain instructions and not to others? Where do they place trust, etc.? So that is how is fake news undermining those mitigation efforts among vulnerable groups in metropolitan areas of Brazil. And we were delighted to have our partners with us trust us and give us entry so that we could do this in the communities that you're going to see in a minute. So we look at what communicative strategies we could design that would be useful for us to understand how we place trust, how we believe or we don't believe in certain pieces of news. And for that, it was important to start developing, enhancing these abilities of critical thinking that allow us to sort a fact from a fake fact. And Michael, if I could have the next slide, please. So basically, the project had different goals that we met during the 12 months that we have been working together, and we continue to work together for 5 more. So we first identified the type of information that was available, that is available to communities, how communities access it, how they select what kind of information they're going to be paying attention to. We explored how participants place trust, in whom they place trust, if it's in neighbors, if it's in family, if it's in figures of authority. And from the observations that we did, we wanted to use that information to tailor and implement a model of critical thinking that will allow us to be able to assess that information that we are getting. And so the part of the project was also to explore different technologies that would assist us in doing that, different approaches. And the goal was to empower the communities by becoming critical consumers of information. And we believe that if we take into account social factors and we observe the communities and we engage the community members with us, then we are all participating together. And this is how we develop the best strategy, because it's coming from the people that are using it. And we established, in so doing, we established networks with communities. And our goal is also to design a method that can be then replicated in other areas of Brazil, in other places, in other favelas, in other cooperatives, shelters, but also in other countries. So by explaining exactly why we did what we did and leaving a roadmap, others can capitalize on this project too. Thank you, Michael. Next slide, if you wish. So I'll give Michael the floor in a minute. Let me introduce briefly the Heriot-Watt team, or Michael, you can do it. The floor is yours then. Não, fique à vontade. Apresenta a equipe britânica, eu apresento a equipe brasileira. Okay, so you can pass on my picture. You can see me here as the principal investigator for the project, and really blessed to have had this great team. As you see in the next slide,
we can see research assistance we got from Ghana, being the artist that you're going to see in a minute, all the illustrations she's done for the game, and Jane, who worked with me in the development of critical thinking materials for workshops, and Elif, who is looking at writings now that we are doing, and Christian as aiding with project management. Thank you very much, Michael. The floor is yours now to introduce the Brazilian team and all our collaborators. Pelo lado brasileiro, então, a equipe foi formada, então, por mim, como o co-líder, né, pelo lado brasileiro, a professora Geisa, da Faculdade de Comunicação, o Alberto, que ele trabalhou principalmente na pesquisa de campo também, né, o Maurício, o Lucas e a Daiane, que em diferentes momentos exerceram a mesma função, né, que foi ajudar a gente tanto no desenvolvimento das atividades, mas também na função da tradução, né, de todo o material do inglês para o português para o inglês, né, visto que nem todos os brasileiros entendiam inglês e nem todos os britânicos entendiam português, então fizeram esse brilhante trabalho. E aí a gente contou com a colaboração dos pesquisadores locais, né? O que a gente está chamando aqui de pesquisadores locais? São pessoas que trabalham dessas 3 instituições, então a Associação Tio Cleobaldo, que trabalha com pessoas em situação de rua, então a Maíla, o Rafael, o Joviniano, que deram o suporte para a gente. Na Central Única das Favelas, então, o Edivan e a Raíssa, que são voluntários da CUFA, ajudaram a gente a desenvolver em 2 comunidades em específico, e pela Uniforte, né, a Lorena e o Daniel, que são cooperados da Coopergama, uma das cooperativas da rede Uniforte, são catadores, e exerceram esse papel de liderança lá nas atividades. Bom, também contamos com um apoio, né, durante toda a execução do projeto para as reuniões dos intérpretes, né, da Helena e do Daniel, que estão aqui conosco, inclusive, hoje, né, estão nas nossas reuniões para facilitar nosso diálogo e nosso entendimento para desenvolver as atividades. E também, vocês vão ver mais para frente, né, a gente buscou desenvolver um material bastante ilustrativo, né, e aí a gente contou com o apoio do Luiz Fernando Caso, né, que é um ilustrador profissional, né, e aí que pôde trazer um lado mais lúdico para as atividades que a gente foi propondo e desenvolvendo. Bom, então, na verdade, né, então, como vocês puderam ver, né, então essa equipe que foi formada a princípio, né, por 2 universidades, com pessoas não necessariamente com fluência tanto no português como no inglês, e aí quando o inglês faltava ou o português faltava, a gente recorria ao espanhol, porque a Cláudia ela é natural da Argentina, e aí a gente buscava alguma forma de entendimento, né, para superar essas barreiras, e ao mesmo tempo fazer essa articulação com a comunidade, né? Então, a gente, nas reuniões todas virtuais, né, com a Irioteat, a gente desenvolvia os materiais, ou o que a gente tinha como intuito, levava para os pesquisadores locais para eles darem retorno sobre impressões, sobre o que eles achavam, se eles achavam que aqueles materiais faziam sentido, ou se não faziam sentido, o que deveria ser alterado, que linguagem deveria ser mais adequada para se comunicar com a comunidade que eles participam, estão atuando no dia a dia. Então, essa troca foi que fez com que a gente pudesse desenvolver as atividades do nosso projeto. Então, esses feedbacks de todo lado, né, interagindo, inclusive entre os pesquisadores locais, à medida que um precisava desenvolver uma atividade específica. Então, essa foi um pouquinho da dinâmica para a gente superar essas barreiras, tanto culturais, quanto de distância, quanto de linguagem, né? Então, esse foi um dos grandes, um método, né, de trabalho que a gente implementou para poder executar o projeto.
Bom, em termos da atividade de campo, né, para a gente verificar se realmente a gente trabalhou no município de Goiânia, que fica no centro do Brasil, né, como está destacado aqui a setinha, né, e trabalhamos em 5 locais, né, que desenvolvemos as atividades, né. Uma foi a Praça Coronel Joaquim Lúcio, a outra a Casa da Acolhida Cidadã, a Coperrama, né, que é uma das cooperativas da rede Uniforte, e 2 comunidades, né, a Buena Vista e Vila Lobó, que são alguns aglomerados anormais aqui do município de Goiânia. E aí, para vocês conhecerem melhor sobre cada uma desses locais, né? Então, eu vou convidar cada um dos pesquisadores locais a falar um pouquinho sobre os locais onde eles atuam. Então, queria convidar o Joviniano e a Maíla para falar um pouquinho sobre a Praça Coronel Joaquim Lúcio. Então, fiquem à vontade, Maíla e Joviniano, para falar um pouquinho aqui. Tem que abrir o microfone, Maíla. Bom dia a todos. Um prazer fazer parte dessa pesquisa. Eu vou falar um pouco sobre a Praça Joaquim Lúcio. Ela está localizada no setor de Campinas, em Goiânia, onde funciona um grande comércio de atacadista, distribuidoras e lojas. Uma praça que ela é pequena, ela é acolhedora, mas concentra o segundo maior local que encontra essas pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua também. São eles os drogados, os alcoólatras, tem muitos idosos, muitas crianças, né, que buscam a sua alimentação através de vários grupos. E a Associação do Tio Cleobaldo, ela entrega as refeições toda quarta e aos domingos, por volta de 200 refeições com água mineral, algumas sobremesas como bolos, e também a gente presta o serviço social de internação quando a pessoa quer sair da rua, né, ou quando ela quer sair do vício. E nós tiramos também os documentos delas quando elas perdem, tentamos arrumar um emprego, às vezes ajudamos com um aluguel, e temos também atendimento jurídico, clínico também dentro da instituição. Então, nós fazemos toda uma orientação que esse pessoal dessa Praça Joaquim Lúcio. E eu vou deixar com o meu estagiário, que é o Joviniano, para estar falando um pouco da Casa de Acolhida Cidadã, que é uma continuidade, né, da Praça Joaquim Lúcio. Joviniano, fique à vontade. É a Laura falando, eu não vejo ele aí na lista. É o escutando Jean. agora? Tá como Jean. Laura. Beleza. Fica à vontade. He's on the list. Bom dia, estão me escutando? Sim. Então, bom dia a todos. A Casa da Acolhida é uma instituição regida pela Prefeitura Municipal de Goiânia. Ela também se localiza no setor Campinas e presta um serviço de acolhimento temporário a famílias e adultos em situação de rua, que busca esse ambiente, né, para estar passando esse período, porque lá é um local que abriga temporariamente. O serviço prestado pela prefeitura oferece no local alimentação, itens de higiene pessoal e um atendimento psicológico e social, onde encaminha essas pessoas ao mercado de trabalho. É isso. Então tá jóia. Obrigado, Jean. Bom, o outro local que a gente desenvolveu a pesquisa foi a Coperrama, né? Então vou convidar a Lorena e o Daniel, né, para falar um pouquinho lá da Coperrama, do trabalho, enfim, do contexto. Fica à vontade, Lorena e Daniel. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é trabalho. Eu venho apresentar sobre a cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Hoje temos em torno de 30 cooperados trabalhando aqui dentro.
E são pessoas que não teve alguma oportunidade de trabalho ou não teve alguma formação, uma qualificação que o mercado procura. E elas encontram aqui uma forma de ter uma renda para levar para casa delas, aonde que vem também pessoas, que a Mayla estava falando também, que queiram busca de um emprego, que são ex-usuários, que não conseguem, procuram também ajuda para tratamento. A gente tem o apoio social, onde que a gente encaminha elas para o tratamento, e elas também podem ter um trabalho digno e possam ter um sustento, uma renda digna para elas, levar para casa delas e famílias. Joia. Obrigado, Lorena. Bom, o próximo local De nada. é o Buena Vista, né? Então eu vou convidar a Raíssa para poder falar um pouquinho lá da comunidade. Raíssa. Bom, talvez a Raíssa esteja com algum problema de conexão, mas eu posso falar? Bom, esse bairro, né, então, é um bairro novo na cidade, né, então, como vocês podem ver, ele está localizado bem numa zona periférica da cidade de Goiânia, né, e, na verdade, foi a partir do conjunto habitacional, né, então, promovido pela prefeitura, né, num programa do governo, e ainda nessa região ainda falta bastante infraestrutura, né? Então, infraestrutura, como vocês podem ver, de pavimentação, em alguns lugares até de esgoto e água, né? Parte de saneamento e água. E também um grande desafio para os residentes, né? É que muitos deles trabalham na outra ponta da cidade. Então, por exemplo, para quem trabalha no centro da cidade, é aproximadamente para transporte coletivo 2 a 3 horas para chegar no seu trabalho. Então, há muitas pessoas carentes nessa região, também, antes de ter esse conjunto habitacional, também existe alguns barracos, pessoas que moram em alguns barracos, né, e que, principalmente no período da pandemia, têm encontrado bastante dificuldade em termos da sua manutenção. Bom, em termos o outro local que a gente trabalhou é a Vila Lobó, então daí eu convido o Edivan a apresentar um pouquinho sobre a Vila Lobó. Edivan, fique à vontade. Edivan, eu liguei o microfone, você pode ligar a câmera? Tá, tudo bem. Ele tá fechado por aí, tá? Tô tentando abrir aqui. Ok. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso eu estar participando desse trabalho, desse projeto. Eu sou líder da CUFA na Vila Lobó. Então, nós fazemos assistência naquele bairro de alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene. E a Vila Lobó ela fica situada na região sul, de Goiânia, aqui em Goiás. Eu acho que é chamado Vila Lobó porque antigamente lá era uma fazenda Lorival Lousa. Aí, com o crescimento urbano, que chegou rapidamente lá naquela região, com a construção do Serra Dourada, o Flamboyant, e agora aqueles prédios todos em volta, aí as pessoas foram chegando ali próximo do Serra Dourada, assim que estava sendo construído, e começou a invadir aquela área onde provavelmente tinha um córregozinho lá, uma bica, né, que hoje é chamado uma bica, hoje tem uma bica lá no local. Então, essa água ela escorria e em determinados locais ela formava tipo um brejozinho. Era tipo um brejozinho. E aí eu acho que deu esse nome de Vila Lobó. O pessoal não gosta muito, né? Porque na época
deles começarem a construir as casinhas deles, a violência era muito grande, então eles sofreram bastante com a criminalidade, né, com a violência, entendeu? Então eles não gostam muito desse ser chamado de Vila Lobor. Aí com o tempo, hoje já está legalizado, o governo já cedeu algumas escrituras para o pessoal e colocou área 1 do Jardim Goiás. Jardim Goiás, para quem não sabe, é a área mais nobre de Goiânia, uma das áreas mais nobres de Goiânia, onde está localizado vários órgãos públicos, né? Tem o Ministério Público, tem o TJ Goiás, Saniago, né? Então, são vários órgãos públicos que tem lá. E a comunidade lá, as casinhas, na realidade, elas são assim, feitas por invasão, elas são construídas próxima da outra, unidas, são casinhas ainda um pouco sem muita estrutura, né? Então, o pessoal é um pessoal carente, né? É tanto que a gente presta serviços lá, né? Faz alguns atendimentos. E a questão maior lá que a gente acha assim, é a questão da criminalidade. A criminalidade lá é um pouco avançada na questão do tráfico de drogas, entendeu? Aí o pessoal carente, com a pandemia, se tornar mais vulneráveis ainda. Esse é a Vila Lobor, chamada Jardim Goiás. Joia, obrigado, Divan. Valeu, Bom, nada. então, a partir então desses locais que a gente inicialmente fez as visitas, pedimos um diagnóstico por parte dos pesquisadores locais, né, para a gente até iniciar a nossa comunicação, a gente então fez o desenho do nosso projeto de pesquisa. Então, convido a Cláudia para explicar um pouquinho sobre o nosso método de pesquisa. Thank you very much, Michael. So in order to get answers to our questions, we designed the following strategy. We started paying attention and observing, getting to know the community, understanding the diversity. The groups that were collaborating with us are very different. So we were not to assume that vulnerable communities in a cooperative, in homeless shelters, in favelas are going to be reacting in the same way or having the same needs. So by observing, taking notes, we were getting to know them. Everything we did it through action research and participatory action research, meaning research, a study that is meaningful to society, that's socially committed. And so that meant the blending of academic researchers and community leaders who are there, they understand their community, and they are researchers and scientists in other ways. And we came together and we took one work, kind of like the mirror of the other. So we began to learn more about the community through the community leaders. The community leaders began to understand more of this research design through us. And so it was a very symbiotic relationship that we had. And with the material that we were collecting and getting to know people, that was the basis, doing initial interviews, doing observations to start towards what is on the right-hand side of the slide, which is based on information we received. So really driven by data, not by what we thought was necessary. We designed this communicative strategy around, and we'll be talking later in detail about this, but around 6 sessions getting together that we called 5 of them conversational circles, so that people will start working on critical thinking, but not in a classroom type, rather in a round where conversation was leading what we were going to be learning, and we were learning from each other's experiences. The materials for those conversational circles were also based on community needs. And so the 5 sessions on critical thinking were then followed by a 6th session on a game, what we call a serious game, an educational game. And in addition to consolidating skills in a more playful way, we continued the communicative strategy so that it would continue to live on when the project stopped. Our goal really in building this strategic alliance with local researchers, with community leaders, is that
the project survives the time when the project has to be working on, the time of the grant. So that's our goal. And that meant that a key part of our project was the local researchers. The local researchers are key because they are on site. They will continue the project, and we are very, very grateful to the fact that we could work together from training each other. We were understanding the communities, the research, the local researchers were understanding our methodology and why we wanted to go this way. So this gives us a panoramic view of the project. I hope now we are going to be slicing the process into putting the spot in each of these steps. And of course, in order to measure gain, we tested all participants at the beginning and at the end of these 6 sessions to see if really there was a change in the way they approached decision making. Thank you, Michael. We can have the next slide, Michael. Bom, and that's Geisha, right? Então tá já. Bom, obrigado, Cláudia. Bom, pessoal, então agora a gente vai mostrar um pouquinho sobre as atividades sendo executadas, né? Então, como que foi o desenvolvimento. Então, vou convidar a Geisa para poder falar um pouquinho dessa etapa das entrevistas iniciais. Geisa, fica à vontade. Oi, Michael, bom dia. Eu acho que eu estou com um problema na minha câmera, ela não quer ativar, já tentei de tudo, mas enfim, vocês vão só ouvir a minha voz por esse momento. Depois eu tento entrar pelo celular. Bom, gente, essa fase inicial do projeto, que é uma parte que a gente vai chamar de diagnóstico, foi uma fase inicial, né? E inicialmente, assim, a gente precisava entender para conseguir desenvolver todo a estratégia de comunicação, né? O jogo, tudo aquilo que nós íamos desenvolver nas comunidades. A gente precisava compreender qual que era o contexto desses grupos, né? Como é que era a relação cotidiana dessas pessoas com a informação, e isso principalmente assim se tratando no cenário da pandemia, né? Eu acredito que, além disso, também um dos aspectos mais importantes que a gente teve do projeto, juntamente com todos envolvidos, foi o processo formativo que aconteceu com os pesquisadores locais, né? Então, eles puderam participar de muito perto como é que é uma pesquisa científica, como é que a gente realiza isso. Então, acredito que tenha sido muito importante para eles, né? São pessoas que estão ali, que convivem e lidam com a realidade dessas pessoas diariamente. Então, foi muito importante esses pesquisadores locais, né, eles nos abastecerem de informações importantes aí, que fizeram parte de todo esse diagnóstico inicial. Então, a gente fez aí algumas observações etnográficas também, né, que facilitou aí para a gente compreender a percepção dessas comunidades, né? Então, vocês vão ver aí algumas fotos, né, tem a do Buena Vista. Então, inicialmente a gente trabalhou com uma espécie de roda de conversa, né? Nós nos reunimos com essas pessoas, foi uma experiência bem legal, né? No Buena Vista, por exemplo, a nossa maioria de pessoas que estavam participando eram mulheres, né, são mulheres. A gente fez uma dinâmica também na cooperativa, na Vila Lobó. Então, a gente trabalhou primeiro esse contato inicial com uma roda de conversa, e nessa roda de conversa, como uma espécie de grupo focal, né? Nós fomos lançando diversas discussões para que houvesse ali, para que a gente pudesse perceber como é que essas pessoas lidam com a informação, né? A relação que elas estavam tendo ali com as suas famílias, e aí nesse contexto de pandemia também. Então, os questionamentos que serviu a gente, né, que nos guiou para a compreensão de todo esse cenário, né, foi entender qual que era o contexto da comunidade, né, quais eram as características dessa comunidade, e a gente, isso foi possível também, né, por meio dos pesquisadores locais, que convivem diariamente com essas pessoas, né, quais as informações que essas pessoas elas estavam consumindo, né, como que elas acessavam essas informações, como que elas selecionavam isso,
E aí, esse foi um aspecto muito importante, porque nós aplicamos depois, né? Vou falar um pouquinho depois sobre isso, um questionário de fontes para entender qual que era o acesso dessas pessoas, né? Como é que essas pessoas consomem informação, como elas avaliam a informação, como elas atribuem confiança, né? Como elas tomam as suas decisões, e tudo isso relacionado ao Covid, né? Mas que nos serviu para compreender aí as características, né, mais gerais dessas comunidades e as barreiras que elas tinham relacionado ao processo de avaliação crítica da informação, né? Como é que elas consomem isso, como é que elas analisavam isso, né? E aí, a partir desse entendimento, a gente, e do quadro, né, que nós obtivemos aí, a gente foi possível perceber quais eram, né, e quais são as necessidades comunicativas desses grupos. E aí foi a partir disso que nós pensamos aí nas estratégias de comunicação que foram aplicadas para que fossem desenvolvidas de forma mais efetiva, né, e com base na realidade dessas pessoas. Nós não queríamos realizar nada que fosse fora do contexto da realidade que essas pessoas elas vivem, né? E aí nós trabalhamos, então, com essa primeira fase, que foi compreender esse contexto, né, essas rodas de conversas maiores com essas pessoas, fizemos aí algumas entrevistas iniciais, então nós nos dirigimos aí lá na cooperativa, na Coperrama, né, nós fomos até a Praça Joaquim Lúcio também, né, representada aí pela Associação Tio Cleobaldo, fomos no Buena Vista. No Buena Vista nós entramos nas casas, né, para realizar essa entrevista inicial, nós fomos aí, se não me engano, em aproximadamente 16 casas, né, então nós visitamos a casa das pessoas, e aí no Vila Lobó também, que é representado aí pela CUFA, né, junto com Buena Vista. Então foi um momento muito importante, nós tínhamos aí um guia de entrevista, né, para realizar com essas pessoas, mas o ideal dessas entrevistas era deixar com que essas pessoas falassem. Então a gente lançava perguntas sobre o Covid, como é que está sendo a sua relação, a sua família, como que você está se cuidando, o que você acessa, e isso nos abasteceu, né? E aí foi possível a gente compreender algumas categorias muito importantes, como a categoria do Covid-19, né? E a gente viu aí as questões relacionadas às crenças dessas pessoas, né, ao cuidado com a família, né, muitos eram a favor da vacina, não eram a favor da vacina no começo, depois passaram a mudar a sua opinião. Então, aí a gente conseguiu ter a ideia da informação no contexto cotidiano dessas pessoas, como elas consomem, né, as dificuldades que elas possuíam em relação à compreensão, e esse questionário de fontes, que foi bem assertivo, né? Eles volta o slide, Michael, por favor. Eles nos deu aí a possibilidade de entender, né, que as redes sociais é o local que eles mais acessam, principalmente Facebook e WhatsApp, né, que a TV e a família são as fontes de preferência pela busca das informações. Então a televisão ainda como meio de comunicação de massa, né, é ainda o local que essas pessoas consomem muitas informações, e a maioria dessas informações que elas consomem estão relacionadas a um conteúdo jornalístico, né? Na internet, o que elas acessam é sites de notícia, Rede Globo e Record, né? São aqueles que são mais acessados. E a família e a TV e os sites de notícias como as fontes de maior confiabilidade. Só que esse questionário de fontes, ele foi possível ser aplicado no Buena Vista e na Vila Lobó e na Coperrama, né? Para os moradores em situação de rua, né? Para as pessoas em situação de rua, foi uma experiência um pouco diferente, mas aqui já deu para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que essas pessoas acessavam, né? As pessoas que estão em situação de rua, né? No caso lá do tio Cleobaldo, é mais difícil falar sobre a questão do acesso à informação, porque eles não têm muitas informações, e as informações que eles possuem são informações que as pessoas que trabalham lá no tio Cleobaldo levam, né? Ou ali as informações que chegam de colegas que estão na rua, ou ali, né, no entorno daquela região.
mas a informação ela demora um pouco para chegar, né? Lá não é como nós que somos abastecidos aí por televisão, celular, né? Internet, uma série de coisas. Então foi um momento bem interessante, né? Entender principalmente lá no Tio Cleobaldo como é que é essa relação deles com a informação, porque são coisas que a gente não para pensar, né? Como é que a informação chega lá em pessoas que estão em situação de rua, e aí depois a Mayla pode até falar com mais detalhes sobre isso, né? Mais para o final. Então, esse foi o nosso diagnóstico inicial. E aí, pode passar a palavra para a Lorena ou para o Daniel, Michael? Sim, claro. Eles falarem um pouquinho de como foi essa abordagem inicial, né, na cooperativa. Lorena, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Daniel também. O Daniel também. Bom dia a todos. Oi. O começo da pesquisa foi um pouco diferente para nós também, porque nós ficamos bem surpresos com as opiniões diferentes que todos lá dentro têm, porque muitos lá a gente nem sequer pensava sobre que eles tinham aquela opinião. A opinião deles foram bem diferente uma das outras, mas no final eles acabaram se entendendo e, como é que eu posso explicar? Compartilhabilizando aquela mesma opinião. Legal. Lorena, você quer completar alguma coisa? Eu peço desculpa, mas eu não ouvi o que o Daniel falou. Ficou mudo aqui. Ah, tá. Bom, se você quiser falar um pouquinho, mesmo que repita, fica à vontade. No começo, eles ficaram um pouco com receio, até mesmo com vergonha, né? Por nunca ter visto o Michael, a Geisa aqui, mas logo foi pegando intimidade e eles foram sentindo à vontade. E realmente foi o que a Geisa falou mesmo. No começo, muitas pessoas mudaram de opinião em relação à vacina. Teve muito isso, que não iria tomar a vacina, e quando a vacina foi liberada, muitos mudaram a forma de pensar e até mesmo no que ouviam na televisão. Às vezes chegavam na gente, perguntava algo ou pedia para a gente pesquisar alguma coisa para eles. Isso foi interessante e ainda está sendo interessante, né? Que a gente ainda está dando continuidade na nossa pesquisa, mas foi legal, foi interessante a forma de ver o pensamento, como a forma de pensar muda e a desinformação como vem também, como chegavam neles algumas informações que não eram corretas ou eram certas, de conversar e via ali não era verdade e passavam para o assunto. Eu observei bastante algumas pessoas que chegavam em mim para conversar depois, quando a gente estava mais à vontade. E foi bom a pesquisa, e está sendo bom. Agora eu e o Daniel, a gente está dando continuidade sozinhos, os meninos estão sentindo até mais à vontade para falar sobre o assunto. Claro que de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa vem mudando, mas está sendo muito interessante, foi muito interessante participar com vocês e com os meninos sobre isso. Joia, obrigado, Lorena. Bom, então essa foi a nossa primeira etapa da pesquisa, né? Então, tentar fazer esse diagnóstico, né? Só para entender um pouquinho na verdade, no primeiro momento, quem conduziu as entrevistas, como vocês puderam ver, foram Geisa e eu, né? Com os acadêmicos, e na segunda etapa foram os pesquisadores locais, sem a presença nossa da academia. Então, conduzida exclusivamente pelos pesquisadores locais. Bom, a nossa segunda estratégia, então, vou passar a palavra aqui para a Cláudia, para falar um pouquinho sobre as rodas de conversa, como foram planejadas, né, e depois conduzidas, a Geisa vai falar um pouquinho,
e a Raíssa e o Edivan sobre também a percepção nessa atividade. Fique à vontade, Cláudia. Thank you very much, Michael. So as we have heard, the project could not have happened without this team. And when Michael was showing how we work together and was explaining how we work through different languages, different cultures, different countries, and also from a distance, everything was mediated by this computer, but we worked together from day one. So when we think about the conversational circles, the first thing that we think is we needed the information from those initial interviews. We discussed guides that would lead conversations because we were interested in obtaining information about the community and understanding what sources they trust or they used. And once we had that information and we started developing the materials to use in the conversation circles, we began to work together with local researchers. So with the help of interpreters, and when interpreters were not with us, using translanguaging, as Michael explained, using Spanish and Portuguese and English, the text would be in English, but we were discussing in Spanish and Portuguese. So language in the form of translation, interpreting, or any type of translanguaging was very central to our project. And with the input from the local researchers, we were constantly drafting and changing the materials that we were bringing to each of these meetings. But basically, these 5 weeks always had 3 things that repeated week by week with different materials and increasing, if you wish, in levels of difficulty. The first part was to always be in tune with creating trust. So the very first part of the workbooks would always be about activities in which we had to approach a neighbor, a friend, the person sitting next to us, and discuss different things from our favorite hobbies to, so it wasn't anything substantial at the very beginning, while at the very end, the same kind of activity designed to create bonding and learn trust. We switched from where would you have a picnic with your family, by a river or in the forest, or we switched from that to if you were given a choice with the vaccine, or if somebody's saying X or Y, would you believe it and why? So we moved from simple activities to more complex ones. The second goal within the workshop was to develop critical thinking. So in order to develop critical thinking, we were asking questions and the participants had to justify their answers and had to bring evidence on their answers. So for example, if it was about, would I do a barbecue with my family or a feijoada, which one would I privilege? It wasn't just feijoada because I like it most, but it was about why would you go for this choice? And so participants began to engage with how many people we could feed if we are doing one thing versus the other, etc. So there was always a justification for a decision, which is the very basic stage of developing critical thinking. And there was also the opportunity as a third part of reflecting and carrying forward what we learned in the conversation circle to homes and to our neighborhood and to the people we love, families and friends, so that there was a constant reflection on starting now to approach information and look at information from a different angle. Before it could simply be, it's there, it's on the radio, it's on the TV, probably it's true, or I'll do it because they say so. Whereas now it was make a point, say something, but give us the evidence and evaluate the evidence. So if I say, I'm going to wear a mask, it's not just enough to say, yes, I'm going to wear a mask. It's why would you wear it? And let's say, because I believe that in this way, I'm not contaminating others, or I'm not. So there's always, I make a point,
and I show the evidence, but the evidence can be faked or real. So we evaluate the evidence. And that became like a mode in which people would always be trying to do that with every piece of information they got. So as I was saying before, the sessions, the conversational circles became more and more difficult. And Michael, if I could have the next slide, please. So you see here, for example, we are going to have a get together, and we would like to know if we have to do a community activity or something with somebody else, who would we choose and why? So again, it cannot be because it's my friend, but what does it mean to be a friend? Is there trust involved, etc.? So this is the second type of activity. And every week, as I said, there were different types. And so we'll move forward. Michael, please, with next slide. And we'll see how we were basing the slide. Here we see wonderful illustrations from our local artist, and this is week 3, so it's the middle of those 5 weeks. And it's where we have a story, and the story presents a problem that has to be solved, and we may all have different opinions. Basically, you can see Alice, the protagonist, who wants to go and visit her lover. The bridge was washed away by the river, and she needs to use this little boat, and the captain is not ready to offer her a ride if it's not getting something in return. And the something in return ends up being spending the night together. So for Alice to get to her lover, she had to spend the night together with this captain. And we have several characters in the story, and the participants in the workshop have to list the characters in order of the better or the worst one, and always justify why. So we're engaging in a story where, of course, we may have different opinions, but the important thing is for us to justify the opinions. Michael, if I can go to the next slide, please. This is what captures then the activities becoming more and more difficult. It's a way of thinking, a way of looking at all the skills that we have and the ability we have to do things with our mind. So it started at the very basic one, which is to remember. So we all remember. We may not say we are critical because we remember, but we move from remembering to understanding to applying that new knowledge that we understand to something new, to something different, to analyzing what it means. Remember when we said people make a point and they have to explain it, and they have to offer evidence, and they have to evaluate the evidence being real and not fake. And so then it's also emulating and creating something new. So when we are discussing COVID-19, how does the same way of thinking transfer to, let's say, making a decision at home with education of children, or applying for funding from the government to get help with something? How is that going to work for us or not, and how we go about doing it? So it's transferring these abilities from an exercise to real life all the time, to really to engage with the things we read or we hear, but to engage very critically, so that we don't just consume information. We decide which one serves our purposes, or we can trust, and which one we cannot. Michael, could I have the next slide, please? So this gives us an idea. This is week 5. So if you remember week 1, it was very gentle getting into critical thinking. Now we have had discussions on COVID-19. We have had in week 4 experiences with World Health Care Organization, use of masks, etc. So now this activity is going to go over some issues that have been reported by the organization, the World Health Organization, and it's asking participants to analyze what they are reading using the little table that we saw before with the arrows going up
that it starts with remembering, but it goes all the way up. So they were applying that way of analyzing things to the real issues that they are experiencing in their lives. And so I think that in this way, we got an idea of what the materials that we produced for the participants based on their own needs were taken to the field. And we will see in the next pictures, Jaysa and Maiko and Erevan, the local researchers, implementing this. You see here around the table how they are working. Some exercises called for them to work individually. Others call for them to work in pairs with a person sitting next to them, and others in bigger groups. And you can see how people engaged, and they were then thinking of taking this back home and sharing with the family. So it was a really wonderful experience to see that we were kind of closing a circle where it starts with the participants and their needs expressed in these initial interviews that Geisha described. And then we are recycling those, we are using those thoughts and experiences to create materials that then are coming back to the site, to participants and local researchers to engage with them. And this now becomes a new source of data for us. Now we have how things are being done, not only what worries them and what news do they get from where, but now it's how we are processing thoughts and ideas, and how we can process them a little bit different also by learning new things. So I'll stop here, Maiko, and give the floor to Jaysa, or to, before we get into the game, which is closing the 6th week. And for that, Daiane has the floor. So I don't know how you organize. Exatamente. Thank you. Jaysa, Edivan e Raíssa, fiquem à vontade. Ok. Laura, se você puder ativar a minha câmera de um segundo perfil que está na sala, e aí as pessoas vão poder me ver, que eu estou com o celular ligado, tá? Bom, pessoal, então, como a Cláudia, ela apresentou para vocês, esse material todo que foi desenvolvido para as rodas de conversa, eles basicamente tinham a intenção aí de fazer as pessoas, de ver como é que essas pessoas elas tomavam as suas decisões individuais, as suas decisões coletivas, e os desdobramentos em torno disso, né? E as opiniões e as justificativas que giravam, né, em torno disso. Então, essas oficinas, né, que a gente chama num primeiro momento de oficina, mas nós gostamos de falar como rodas de conversa, que a roda de conversa ela tem um caráter dialógico, né, em si, na sua estrutura, então a gente gosta muito de falar sobre rodas de conversas. Elas foram desenvolvidas em todas, né, as comunidades que nós nos propomos no início da pesquisa. Todo esse material que foi produzido, ele é um material com base no contexto dessas pessoas, né? No início, assim, nós percebemos as pessoas bem tímidas mesmo para participar, mas aí depois elas iam se soltando, né? Elas iam fazendo amizade entre si. Foi um processo de ganhar confiança também. As pessoas iam adquirindo confiança em nós, né? E aí foi um momento muito importante de aprendizado e de encontro, isso com todas as comunidades. Essas oficinas, elas tinham, né? Elas têm ainda um caráter bem dialógico mesmo, onde as pessoas elas são estimuladas no diálogo, né? Elas são estimuladas aí na escuta do outro, nos diversos pontos de vista, né? A respeitar as diversas opiniões, e são colocadas aí em situações de tomada de decisões individuais e coletivas para compreender, inclusive, o desdobramento de uma decisão, que uma decisão individual ela pode causar, né? Então, foi muito interessante. Por exemplo, lá no Buena Vista, a gente percebeu que porque grande parte das pessoas que participaram lá foram mulheres, né? São mulheres, e nós percebemos que elas possuem, assim, uma ligação familiar
muito grande, né? Elas possuem um vínculo afetivo aí grande com as suas famílias, e a forma como elas vivem, né? Esse vínculo afetivo é que modelou todas as atitudes delas, né? Todas as tomadas de decisões individuais e coletivas, todo esse caráter afetivo que elas possuem aí com as suas famílias, né? E de responsabilidade com as suas famílias, se desdobrou aí em todas as decisões coletivas e individuais que elas foram desenvolvendo, que elas foram aplicando, né, no momento dessas oficinas. Na Coperrama também, no início, eles estavam muito desconfiados, né, e aí depois, durante as dinâmicas, eles começaram a se soltar mais, tiveram algumas dificuldades, né, relacionadas à própria dinâmica aí, mas foi muito interessante, foi um trabalho muito legal e muito positivo, assim, no final, eu acho que todos os locais por onde nós passamos, todos gostaram muito, né? Lá na cooperativa tem algo muito interessante, porque as pessoas, isso é um pressuposto nosso, né? As pessoas na cooperativa, elas estão relacionadas ali a uma dinâmica organizacional e a um princípio cooperativo ali do local, né? E elas recebem o seu salário ali com base naquilo que elas produzem diariamente. Então, por exemplo, parar um dia de trabalho para essas pessoas pode sinalizar aí um prejuízo financeiro. Mas, né, no estabelecimento de confiança, né, da próprio trabalho que a Lorena fez, né, que a Dulce e o Daniel fizeram lá na cooperativa, eles acabaram entendendo a importância deles pararem e participarem desses momentos, né, entenderem aí a importância de toda essa aplicação ali juntamente com eles. Então, foi muito interessante, foi uma experiência muito legal, e eles puderam, né, os pesquisadores locais aí, junto conosco, entender a dinâmica dessas oficinas, justamente para poder replicar isso depois em outros locais, né, ou com outras pessoas ali na cooperativa, ou no Buena Vista, ou na Vila Lobó, no Tio Cleobaldo. A joia, Geisa. Edivan ou Raíssa, querem falar um pouquinho sobre a perspectiva de vocês, como que foi a condução das atividades, das rodas de conversa? Não? Acho que está com algum problema. Bom, qualquer coisa, o Edivan ou a Raíssa, no finalzinho, comenta mais um pouquinho sobre essa etapa. Bom, então vou convidar agora a Daiane para falar um pouquinho sobre outra ferramenta que foi utilizada, né, nessa estratégia, que foi o jogo educativo. Daiane, fica à vontade. Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu sou a Daiane, eu trabalhei na parte de desenvolvimento e aplicação do jogo educativo, que foi a etapa final dessas semanas, que a Cláudia apresentou brilhantemente, né, da nossa pesquisa. E, antes de tudo, uma das questões que a gente mais recebe é: por que um jogo? Qual que é a relevância de um jogo para uma pesquisa, né, desse caráter? Quando a gente pensa em jogos, a gente tem uma visão, senso comum, de que um jogo é algo que você vai fazer no seu tempo livre para se divertir. Mas aqui o que a gente quis fazer foi um processo que acrescentasse a tudo que essas pessoas dessas comunidades já vinham trabalhando nas semanas anteriores. Como a Cláudia falou, a gente teve uma progressão de dificuldade nas atividades, né, para estimular esse pensamento crítico. E esse jogo educativo veio justamente nesse final para tentar juntar todas essas habilidades dessas pessoas e aplicá-las num ambiente real, porque até anteriormente eles estavam fazendo, né, atividades em caderninhos, participando de rodas de conversa, e com o jogo eles puderam sair daquele ambiente e ir para um lugar mais descontraído, né, e discutir entre si como tudo isso ia acontecer. Então, o tipo de jogo que foi escolhido foi um RPG, que é um jogo de interpretação de papéis, que o jogador ele assume, né, um personagem que é previamente definido, e ao mesmo tempo, para não ficar tão abstrato, a gente decidiu colocar alguns elementos de jogo de tabuleiro e de cartas, ou seja, existia, né, uma narrativa
que era o objetivo central, a gente colocar esses jogadores, né, esses participantes nesse universo, em controle desses personagens, mas eles tinham apoio de cartinhas, eles tinham apoio de imagens, para eles poderem desenvolver a criatividade nesse ambiente lúdico, que foi algo extremamente importante. E outra coisa também que a gente quis muito fazer foi tentar estabelecer uma ligação, né, entre esse jogador e essa narrativa. Como que a gente pode fazer essas pessoas, né, se engajarem com esse jogo, com essa história, e o que elas vão levar disso, o que isso vai acrescentar na vida delas, o que vai acrescentar na construção do pensamento delas. Foi a nossa grande prioridade. Pode passar para o outro slide, Michael. Esse jogo, ele foi desenvolvido, né, com vários materiais diversos. A gente teve um livro para o facilitador, que é como se fosse um manual de instruções, né, para os pesquisadores locais e para quem futuramente for aplicar esse jogo, eles terem uma noção da dinâmica, de como ele foi construído, da narrativa e de como ele precisa ser aplicado. A gente teve também um livro de história, que conta a narrativa básica, né, para guiar as pessoas durante esse processo. A gente teve um grupo de 51 cartas, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, que são as cartas que a gente entregou, né, para os participantes, para eles terem algo tangível, né, durante esse processo narrativo, porque é muito complicado, até mesmo para qualquer pessoa, entrar num universo ficcional abstrato. A gente precisa de coisas materiais para que as pessoas consigam visualizar quem eles são, quem é o personagem que eles estão querendo interpretar, o que esse personagem pode fazer. Então, foi muito importante para a gente ter essas cartas. A gente também teve 4 cartões de figuras, né, para dar uma construção de universo. A gente teve os cenários, a gente teve alguns outros personagens ao fundo, e a gente também teve como material uma caixinha que foi criada para armazenar todos esses objetos, né, durante a prática das atividades. Pode passar, Michael. A narrativa é uma narrativa muito simples, mas ao mesmo tempo ela tem um grau de complexidade que é bem interessante. Ela segue, né, um grupo de personagens do folclore brasileiro, que é o Saci Pererê, a Caipora, a Iara ou o Boto, o Curupira e o Irapuru, e eles estão numa floresta não descrita, e o propósito, né, dessa narrativa é que eles estão tentando enfrentar uma praga na floresta. Por que foi escolhida essa narrativa, né? A ideia foi tentar pegar personagens que fossem familiares para a cultura brasileira. Então, personagens do folclore foi uma solução que a gente encontrou para poder apresentar essa narrativa para essas pessoas. E por que essa questão da praga, né? Querendo ou não, a gente está querendo discutir também a questão da Covid e como ela impacta a nossa realidade. Então, a gente tentou trazer essa alegoria, né, ficcional, né, de uma praga na floresta, para que as pessoas pudessem, através disso, refletir até mesmo sobre a própria questão da doença na vida real, como que a gente pode encontrar soluções para situações reais no universo ficcional, basicamente, né? E no clímax dessa narrativa do jogo, os jogadores têm que tomar uma decisão. Eles têm que fabricar um remédio, né, seguindo as instruções de um personagem sábio, ou eles têm que pedir ajuda para uma personagem de moralidade questionável. Então, é basicamente isso a narrativa que a gente teve. Colocar esses jogadores, né, esses participantes nesse universo ficcional, apresentar para eles esse conflito bem básico e bem direto. Existe uma doença aqui e vocês precisam resolver ela. E a gente ofereceu as soluções, ou fabricar um remédio, né, um remédio mais seguro, por assim dizer, ou ir para um personagem que é duvidoso, assim, vocês confiam nele, vocês não confiam nele. Como que vocês vão lidar? E o interesse dessa atividade foi ver como que esses participantes, depois de todas aquelas oficinas e todos os ensinamentos que a gente teve durante as semanas, como eles iam resolver esse problema que foi apresentado. Pode passar, Michael. Aqui, né, para ilustrar, a título de ilustração, alguns dos cartões. Aqui a gente tem a floresta, né, e a praga. Vocês vão ver mais à frente nas fotos, a gente apresenta, né, esses cartões durante, né, a narração do jogo, para as pessoas terem uma visualização do ambiente que aquele jogo se passa, do que elas estão fazendo ali. É bem interessante porque ajuda a criar um vínculo, né, com a materialidade da história. Se a gente só lê a história, se a gente só verbaliza, não fica tão incisivo quanto a gente colocar uma imagem para as pessoas verem. Então, a gente tem um estímulo tanto visual quanto estímulo né,
auditivo e tal, e ajuda bastante. Pode passar, Michael. Aqui a gente tem outros 2 personagens, né, que foram importantes nessa narrativa, né, o Ayangá e a Cuca, e é bem interessante, porque, por exemplo, o Ayangá não é um personagem tão conhecido até mesmo no Brasil, já a Cuca é um ícone, né, do folclore brasileiro, presente na educação infantil, então a gente juntou, né, esses personagens bem tradicionais com outros que não são tão conhecidos, então até aí a gente pôde inserir algo a mais para as pessoas, né, algum aprendizado extra, assim, nunca ouvi falar desse personagem, interessante, agora eu sei o que ele significa, eu sei de onde ele veio, isso também foi bastante legal para a gente observar. Pode passar, Michael. Aqui, né, são as cartas que a gente desenvolveu dos personagens, foram desenvolvidos pela ilustradora Gana Borzenkova, e aqui a gente, cada uma das cores indica um personagem diferente, né, Caipora, Curupira, a Yaruboto a gente fez, como vocês podem ver, são 2 cartas azuis, porque a gente quis dar a opção, quem quisesse ser a Yara, podia ser Yara, e quem quisesse ser o Boto, poderia ser o Boto, né, porque tem essa questão do dimorfismo do gênero, que talvez as pessoas não quisessem ser um ou outro, mas a gente colocou essa opção. Tem o Saci Pererê e tem o Irapuru. Então, antes do jogo iniciar, a gente dava essa opção para as pessoas, né? Quem vocês querem ser? E aí elas escolhiam, ou então, às vezes, assim, ficava com timidez de escolher algum personagem, a gente distribuía. Você tá ok sendo esse personagem? O que você acha de ser aquele? Então, o primeiro contato com o jogo foi com esses personagens. Pode passar, Michael. E aqui são as cartas, né, que eu mencionei para vocês. A gente teve essas cartinhas que foram desenvolvidas, cartas de habilidade e cartas de conhecimento. E o propósito dessas cartas, eu trouxe aqui só de um, porque senão ficaria muito grande a apresentação, mas o propósito dessas cartas é mostrar que cada personagem tem forças, fraquezas e um conhecimento específico. Ele tem, ou seja, né, tem pontos fortes, pontos fracos e algo que ele pode contribuir para aquele grupo. E por que isso é importante? Porque essas pessoas estavam num grupo, e a ideia é que elas conversassem entre si e refletissem o que as habilidades delas e o que as fraquezas delas como personagens poderiam contribuir para a solução dos problemas. E isso se conecta muito bem com o propósito do projeto, né? Que a gente quer que as pessoas discutam, que elas criem, que elas saiam da zona de conforto e expandam esse conhecimento. E essas cartinhas foram criadas com esse intuito, que as pessoas refletissem, olha, eu posso contribuir com isso, mas eu tenho fraqueza nisso. Olhassem para o colega da frente e falassem, não, mas você pode me ajudar enquanto eu não posso. E durante esse diálogo, né, eles conseguissem resolver o conflito que a gente propôs na história. Pode passar. Aqui é a aplicação do jogo. Eu vou dar a fala para a Mayla e para o Michael, se eles quiserem, para eles discutirem a experiência deles e o que eles acharam. Tá joia. Obrigado, Daiane. Então, se puder subir a Maíla e o Jean também. Bom, então, o jogo, né, então, foi aplicado em todas as comunidades, né, e uma questão interessante logo no início, né, na hora que a gente falava sobre qual personagem você quer ser, né, então, em alguns casos eu percebi, por exemplo, né, então, na Vila Lobó, uma mulher negra falou, bom, então eu quero o Saci porque ele me representa, né? Então uma questão aí da representação, de que personagem representaria melhor ela na vida real. Então foi uma questão bastante interessante. Alguns personagens a gente tinha que explicar, na verdade, fazer uma contextualização em relação a eles, né? Uma dificuldade, né, que eu percebi, né, na aplicação como um todo, seria a questão de nunca terem jogado um jogo dessa natureza, do RPG, né? Então, talvez o que eles estavam acostumados em termos de jogo de carta é mais o baralho convencional, como o truco, né? Então, há jogos que são mais convencionais, mas não o RPG que é você incorporar um personagem, né? A minha percepção depois de um tempinho, aí quando eles entravam no jogo, aí sim, eles eram o personagem, então realmente eles incorporavam o personagem e tentavam raciocinar tal como o personagem, né? Então, pensando nas suas habilidades, né?
E uma observação tanto que eu pude participar tanto na praça, né, como na Vila Lobó, na aplicação desse jogo, que tinha uma questão importante lá na hora que o primeiro contato com a praga. Então, o que fazer, né? E aí uma questão, o que vai fazer? A gente vai tocar nela, vai experimentar, né? Degustar ela? O que vamos fazer, né? E alguns se falar, não, deixei isso bem longe da gente, a gente não quer encostar, a gente não quer saber disso, né? E outros tinham muita curiosidade de saber o que era, né? E aí, então, por exemplo, teve o caso o Irapuru, né, do lado do passarinho, experimentar, dar uma bicadinha para ver qual era o gosto, né, entender se ia fazer mal ou não, né? Que ela falou que ela é uma pessoa muito curiosa, então aí agora, tirando parte das características do personagem e se apropriando na característica da pessoa, como uma pessoa curiosa. E aí, ao final, que depois a gente fala, não, isso é uma doença, tal, e agora, então desenvolvemos o remédio, e aí o que vamos fazer? E aí, você está contaminado, e o que você vai fazer, né? Você vai tomar o remédio? Não? Então, num dos casos, ela falou, não, vou tomar esse remédio que é aplicado na árvore, vou experimentar. Num outro caso, uma menina, aí foi até na Praça, a Gabriela, na Praça do Joaquim Lúcio, ela falou, não, eu vou me afastar e vou ficar de quarentena do pessoal até saber qual que é a reação no meu corpo para eu não contaminar as outras pessoas, né? Então, até assim, uma articulação do raciocínio que talvez há 2 anos atrás falar de quarentena era algo muito estranho, né, para todo mundo, né? E para ela no automático, não, agora que eu sei que eu estou contaminado, eu vou ficar de quarentena. Então foi uma das respostas bastante interessantes. E também outra coisa que era um ponto de decisão, né, é confiar ou no servo branco, que na história ele é concebido como um grande sábio, que é provedor de verdades, né, ou confiar na Cuca, que é um personagem de personalidade duvidosa, né? Só que no caso de confiar no servo branco, todo mundo tinha que trabalhar para desenvolver o medicamento. No caso de confiar na Cuca, era só lá e pegar o medicamento, né? Então, ficar entre nós mesmos desenvolver a solução a partir de um conhecimento, notório conhecimento, ou a gente confiar em alguém que a gente sabe que tem algum conhecimento, mas eu não sei se ele está dando o conhecimento adequado, né? Então, eram momentos de bastante discussões, que daí eu achei bastante interessante. Aí eu passar a palavra para o Jean, se quiser fazer algum comentário, depois a Maíla. Então, sobre o ponto de vista do jogo, o que eu percebi é que, nesse momento, eles ficaram um pouco mais retraídos. Eu acredito que isso deve ser diferenciado das outras aplicações. Porque, nesse momento, tem que ter interação. E as pessoas que estão em situação de rua, ela não quer ter essa interação onde o ponto de vista dela pode caçar conflito com o outro. Então, eu vi que aqui eles tinham uma opinião, mas ele não queria expor opinião, ou expunha de modo mais tímido, para não conflitar com o outro, porque por mais que aquilo ali era uma brincadeira, eles entendiam que aquilo poderia levar para a vida pessoal deles, né, na relação do dia a dia. E isso foi visto também lá na Casa da Acolhida. Maíla? O microfone está fechado, agora abriu. Não, aí vocês me liberaram. Então, vamos falar um pouco do pessoal em situação de rua. É um pouco diferente do pessoal já pesquisado, né, pela cooperativa, pelas favelas, porque as pessoas têm vínculos rompidos, né, familiares. São pessoas que não têm onde tomar um banho, não têm um celular, não têm uma TV, são pessoas totalmente sem informações. Os únicos meios de informações que eles têm, principalmente nessa época pandêmica, foram com nós, né? Que somos os grupos que atendemos eles lá, levamos todas as informações, levamos banho, produtos de higiene. Então, são pessoas, muitos analfabetos, né? A gente tinha que estar o tempo todo
como o Michael lembra, a gente estava sempre estimulando o pensamento deles, ajudando eles a tomarem decisões, como o Jean falou, muitos tinham medos, receios das suas decisões. Então, ali na praça é um local onde eles consomem muita droga, muito álcool, então o raciocínio deles é muito lento. E o jogo foi muito interessante, por quê? Porque foi uma atividade dinâmica, diferente, e chamou muita atenção dele. E os personagens folclóricos foram muito bem escolhidos, porque todos nós temos um pouquinho de conhecimento desses personagens. Então foi muito interessante trabalhar o jogo com essas pessoas em situação de rua, nós estimulando o pensamento deles, né? Mostrando ali naquele jogo que eles, as fraquezas, os poderes, né? Para que eles entendessem, né? De uma forma individual. E esses dois grupos que a gente fez, tanto na casa de acolhida quanto lá na rua, eles tomaram decisões interessantes. Cada grupo, nos dois locais, tomaram a decisão de fazer o remédio e o outro de optar pela ajuda da Cuca. Foi muito interessante ver a opinião deles e o tanto que foi a mudança do pensamento de todos, né? Porque somos nós que levávamos as informações para eles, eles mostravam, estavam muito felizes com aquela, principalmente com o lanche que a gente dava no final, que é um pouco diferente do pessoal que fica na casa, né? Porque o lanche que a gente levava para eles, eles não comem, né? Como as pessoas em casa comem. Então, trabalhar com essas pessoas em situação de rua, principalmente o jogo, foi muito interessante. A gente vê a desenvoltura de todo o início da pesquisa até o jogo, você vê eles expondo mais a opinião, mostrando mais sem medo, com mais afinidade com a gente. Então, o jogo foi interessantíssimo para esse público, até mesmo para levar informações, ajudar eles com pensamento crítico, a pensar mais, a perguntar, a confiar, em quem confiar mais. Então, a gente ensinou muito esse público. Legal. Bom, a Daiane, você de novo, né? Só para encerrar, né, essa nossa fala, alguns resultados, né, preliminares, agradeço demais ao que a Maíla e o Jean falaram. E isso que foi comentado da resistência inicial, de fato a gente percebeu, né, não só com os moradores de rua, mas com todos os outros participantes, e isso é natural, porque até qualquer pessoa que pegue um jogo, alguma coisa que elas não conheçam, vai existir essa hesitação inicial, né, como é que eu faço isso, como é que eu aprendo isso, porque querendo ou não, existe uma curva de aprendizagem que existe ali, para a gente aprender as regras, a gente aprender o que tem que ser feito. Mas o que a gente percebeu é que, apesar, né, dessa resistência, dessa dificuldade, que é natural, as pessoas conseguiram jogar o jogo até o final, chegar até o término da narrativa, conseguiram resolver o conflito, e isso é uma vitória muito grande, porque a gente vê que esse processo, né, de construção do conhecimento funcionou de fato. Elas conseguiram compartilhar o conhecimento, conseguiram dialogar com os colegas, conseguiram criar soluções criativas, né, e aplicar isso, né, numa atividade cotidiana, que no caso seria o jogo. Um outro ponto muito interessante, que também foi mencionado, né, pelos nossos colegas aqui, é como os participantes ofereceram ideias novas que a gente nem tinha previsto. Por exemplo, vários comentários, assim, depois que a gente vê as transcrições e até lá durante o jogo, são comentários extremamente interessantes, assim, coisas que a gente que desenvolveu o jogo não estava pensando. Um participante falou algo muito interessante, assim, ele falou para a gente pegar um sample, né, tirar uma amostrinha da praga e mandar para um laboratório, porque ele não ia chegar perto daquilo. Então, ele conseguiu fazer esse salto, né, de criatividade e conhecimento muito grande, que é algo que a gente não estava esperando. E outra coisa que também foi excelente da gente observar foi como os participantes traziam, né, questões da vida real para essa narrativa. Várias vezes eles viam um personagem e associavam, por exemplo, com um político, ou com uma situação que eles viram no jornal, ou questões ambientais, por exemplo, a gente não pode cortar as árvores porque desmatamento é errado, então a gente tem que dar outro jeito de chegar naquele lugar. Então, essas discussões, assim, foram muito gratificantes para a gente ver que, de fato, a gente conseguiu trazer alguma coisa interessante para as pessoas, a gente conseguiu trazer divertimento, né, querendo ou não, e a gente conseguiu trazer um escape, né, através do lúdico, e junto com isso, uma possibilidade de aprendizagem. E eu encerro aqui. Bom, tá joia. Bom, então, como foi falado, na verdade, aqui só é um reforço, né? Então,
Então, foram desenvolvidas todas essas estratégias, né? Então, em termos das dinâmicas que foram implementadas. Em termos de treinamento e disseminação, então, como foi dito a todo momento, a gente fazia essas reuniões virtuais, né, de treinamento com toda a equipe, né, com os pesquisadores locais, principalmente, acho que na segunda rodada, até talvez eles podem até falar melhor que eu, né? Na primeira rodada, talvez eles estavam mais seguros, porque eles tinham certeza que a gente estaria presente, né? Então, em termos da execução de toda a estratégia. No entanto, na segunda rodada, quando eles tinham que fazer tudo, lógico, com o nosso apoio, né? Porque o que a gente queria mesmo é verificar se o que foi desenvolvido é algo que é aplicável sem necessariamente os desenvolvedores estarem ao lado, né? Bom, se puder subir, Ernest, Laura, a minha imagem, né? Então, como eu disse, né? Então, foram produzidos diversos materiais, né? Então, tal como aí esse caderno com todos os encontros, né? Então, e também as instruções de como utilizar esse material, todas as cartas, né? O jogo em si, né? Então, aí uma imagem do material. E esse material, ele está disponível no nosso site, né, para depois, quem quiser conhecer eles na íntegra também. Também estamos trabalhando com eventos de disseminação, como o de hoje, né, então o nosso primeiro evento de disseminação, né, que a ideia é que realmente o que a gente pôde produzir de coisa boa, né, em termos de empoderar o pensamento crítico para essa comunidade seja reaplicado em outras situações. E aí eu queria passar a palavra, então, para a Cláudia, né, para ela poder falar um pouquinho aqui sobre a questão do impacto do projeto. Thank you very much, Michael, and thank you everybody for wonderful presentations and accounts of the project. So you know now where we are, not only where we are in the project, but where we are physically in our webpage. And as Michael said, we are beginning to upload. All materials are public domain, and all materials will be available. We continue to analyze the results of the data that we got from implementing the workshops and the game. We also were able to capture testimonies of some of the participants. So we are trying to really ascertain, did this matter to you? What change, if any, did it make on the way in which you approach or you make decisions or whatnot? So it is very interesting to be listening and what people had to say about the experience. We continue to also analyze the interactions in the conversation circles as well as in the games and the interviews. So we are at the point where we are transcribing, analyzing, and writing about. One thing was to be in the field first, to conceptualize the project, then to be in the field implementing, but we want everyone to know that this exists, that this can have a good impact on people, and we really would like to offer it to the world to replicate. So on the one hand, we are so grateful of what we could do. Time went really quickly. It was during the pandemic in 1 year that we were able to obtain the data, conceptualize the project, do the materials, implement them, collect the data, and analyze. So we have a lot of work ahead of us in like peeling an onion and different layers of complexity in what we are learning and what we can do. I think those analyses are the most important ones because we will get to see the impact on people. And as Michael said, through our webpage, through more conferences, and most importantly, through the work done in the field by the local researchers, it is our hope that the project will not finish when the grant finishes and that it can take on and that we can keep this communication, this
these channels that we have opened with our groups, with the local researchers, to continue having conversations on how are things going for you 1 month from now, 6 months from now, a year from now, and that we can find new funding to implement more of this in different areas. So I think that's all I want to say in terms of analyzing impact. Impact is going to be measured by, did it make a difference in people's lives? And those are the ones that we really want to get hold of. Yeah, thank you. Bom, tá joia. Bom, então, agora indo para a reta final aqui da nossa conversa hoje, né? Então, esse aqui é o nosso site, né? Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do projeto, ele é um site bilíngue, né? Então, tá inglês e português, né? Então, depois convido todo mundo a acessá-lo, e depois, se não anotar aqui, só entrar em contato conosco, né? E aqui queria fazer os agradecimentos, né? Então, em primeiro lugar, queria fazer o agradecimento ao UKRI, né? Que é o nosso, quem financiou, né? Deu recurso para que o projeto pudesse ser executado, de modo especial ao Conselho de Artes e Humanidades, né? Que foi para onde a gente propôs, né? A apresentação do projeto, né? Agradecer a toda a equipe lá da Heriot-Watt, né? Da Universidade Escocesa, né? De modo especial a Cláudia, né? Que liderou toda a equipe pelo lado britânico, né? Então, conduzindo os trabalhos e essa parceria que foi estabelecida e esse aprendizado que a gente vem construindo ao longo desse 1 ano, né? Dia 1º de novembro, a gente fez 1 ano de execução do projeto, né? Então, a toda a equipe da UFG, né? Então, a Geisa, a Daiane, a Lucas, a Maurício e Beto, né? Que deram todo o suporte e fomos a campo, tivemos a ideia, como fazer esse vínculo com a realidade local, com os nossos conhecimentos do Brasil. Essas 3 instituições, né, que, sem dúvida, se a gente não tivesse tido esse vínculo e essa aproximação com eles, seria impossível ter um projeto que tivesse um impacto, porque uma coisa bastante interessante é sempre mandávamos para eles e os feedbacks voltavam para que a gente pudesse realizar. Então, agradecer a Maíla e ao Rafael Joviniano, da Associação Tio Cleobaldo, a Raíssa e o Edivan, da CUFA, a Lorena e o Daniel, da Cooperrama, né, uma das cooperativas da Uniforte. Agradecer também, né, os intérpretes, Daniel e a Helena, por todo o apoio, né, durante as reuniões, que, assim, facilitou demais a nossa conversa e por que o projeto pudesse chegar a esse resultado. Então, nossos agradecimentos. E a FUNAP, né, de modo especial na pessoa do Brenner, né, que é a fundação que recebeu o recurso britânico para a gente poder avançar com o projeto, né? Então, ele fazia toda a gestão financeira do projeto aqui do lado brasileiro, né? Então, o Brenner ajudou demais nessa execução. Então, o nosso agradecimento. E agora convido todo mundo, né, para quem que tiver perguntas, curiosidades sobre o projeto, ou mesmo da nossa equipe, quiser fazer algum comentário que não foi feito anteriormente, quiser falar. Então, agora a palavra é livre para todo mundo. Então, meus agradecimentos e eu pedi para a gente voltar aqui na tela com todo mundo que está aqui na reunião. Então, se puder, então daí até excluir o slide e colocar a tela com todo mundo. Então, tá a palavra livre aí para as perguntas ou comentários. Michael, eu queria fazer um comentário. Claro, Geisa. Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, né, que a gente pôde visualizar no projeto, né, e no desenvolvimento do projeto, além do aspecto de
de levar isso tudo para as comunidades, e eu gosto muito de falar sobre isso, mas é no aspecto formativo desses pesquisadores líderes locais, né, que a gente está chamando. Então, a Mayla, né, o Daniel, a Lorena. Então, esse aspecto formativo da pesquisa, que ele é fundamental, né? Nós não realizamos uma pesquisa e utilizamos essas pessoas como objeto de simplesmente para dados, mas de fato elas fizeram parte da pesquisa, né? De fato, vocês participaram aí de um processo formativo de entender, inclusive, como é que uma pesquisa científica ela funciona, né? Então houve essa relação de troca, ela foi um dos aspectos assim mais importantes também, né, de todo o desenvolvimento. Então, era só para comentar sobre isso, né, que eu acho que é algo muito importante. Todos vocês fizeram parte desse projeto, né, com a experiência diária de vocês com a comunidade, né, com as pessoas. Legal, gente. Bom, tem uma pergunta aqui, a da Camila, né? Então, como será daqui por diante? Vocês pretendem implantar em outros lugares e outras localidades? Ou até mesmo outros países? Então, um dos comentários... bom, vou responder uma parte, daí que se é outra... Bom, Camila, então, na verdade, esse é um piloto, né? Então, a ideia foi a gente, então, criar essa estratégia comunicativa e a gente está nessa fase de validação e ver, inclusive, pensando o que pode ser aperfeiçoado, né? Então, por exemplo, alguma dificuldade, uma dificuldade que a gente percebe, né? Então, o nível de concentração dessa comunidade em específico. E aí, por exemplo, tem um conjunto de atividades que a gente planejou que seria maior e normalmente, quando a gente está em campo, a gente tem que fazer uma redução ou escolher uma atividade em detrimento da outra, né? Então, ou até mesmo alguma coisa que a gente pensou que a linguagem caberia e não coube, né? A gente teve que explicar demais, né? Então, a ideia agora é a gente fazer esse refinamento do material, da estratégia como um todo, né? E, assim, em termos de replicação, a ideia é a gente ser motivador, principalmente dessas instituições que trabalham com essas comunidades. Então, ser mais a ponte, né? Pensando pelo lado brasileiro. E aí, a Cláudia pode falar melhor em termos de outros países, mas a ideia assim, ao disseminar o que foi desenvolvido, para que outras localidades, fazendo as devidas adaptações, né, possa reaplicar. Cláudia, você quer fazer algum comentário? Sure, thank you, Michael. I think that it's a very important question, the question of replicating and how we are going to do it. And I think it's by providing a prototype, is by analyzing what we did, as Michael said, tweaking what worked, what didn't work, and always remembering that what works in one place may need adjustments in the other, and that depending on the person, the approach is the moderation of a game or the moderation of a workshop, depending on the experience, etc. That will vary too. So we need to offer a kind of prototype that will allow the user of a different area to localize it to, so that there are general principles that we explain to the person who's going to take this on in a different place, why things are in the way they are done rather than in another way, because there's a reason for why we are doing what we are doing and in the way we are doing it. And then understanding that it all starts with the person who's in front of us, that without the us, there is nothing, there is no project. So it starts with the community and ends with the community. So it's not also a matter of replicating exactly, but it's a matter of localizing according to the needs of each community. So offering guidelines and prototypes and offering our experience in how we deviated from things at certain points, or how we emphasize more what we in situ at the moment we thought it was necessary. So I think what we haven't
told you is also that the group did a lot of reflection, and we reflected together, and we engaged in very long conversations and very important conversations, and we reflected apart. We worked every week. We met for 2 hours, 1 hour. We promised our interpreters it was going to be 1 hour. It ended up being longer than 1 hour, and that creates fatigue on interpreters. So we are forever grateful for how they have walked this walk with us, in the same way as the local researchers have engaged with us and trained with us. And it was not just training in one way. We were learning tons from the local researchers. So I think we went into this project with this vision of a participatory action research, really a socially committed group that's going to try and do something, not just giving to the communities, receiving from the community so much as we did. So our thinking processes and our knowledge of how to do things has grown exponentially thanks to the experience that we have had. And our goal is for this not to stay here with us or with these communities, but replicate it, and it'll happen in different areas of Brazil, and it'll happen in different countries through translation, through multilingualism, engaging, translanguaging, in the same way that we've done between Portuguese, Spanish, and English, because we didn't have a common language, all of us. So, and we could do it. So it can easily through these ways be transferred into other areas too. I think the key thing in here is how do we do it, in the sense of where do we get the funding that we got for this first one to continue to grow, because we need to be able to afford giving back to the community if we ask them for time, be able to offer something in return, and that requires funding. So that's where our goal is now too. We know we have something meaningful. It's being validated as we are presenting in other places or discussing with others, and we need to be able to sustain it, and we need to be able to offer help and offer time to the local researchers that are taking off their time and giving. So we are super, super grateful for everybody. Thank you, Michael. Tá joia? Bom, tem outro comentário aqui do Tiago. Parabéns a todos, todas e todos pela pesquisa. Considero fundamental a formação científica e popular nos nossos tempos. Aqui uma pergunta da Gil Lima, né? Além das 4 dimensões da competência informacional, técnica, estética, ética, política, dentro dessas comunidades de vulnerabilidades, vocês chegaram a identificar outras competências que devem ser analisadas e trabalhadas também? Outras dimensões? Não sei se a Geisa ou se a Cláudia quer comentar. Então, para além da técnica, estética, ética e política, né, como competência informacional, se existem outras competências a serem trabalhadas. I think I will start, and Jace, I'm sure you have a lot to say too. I was looking for my hand to put it up, but then I ended up putting up the real hand. The dimension of affect and emotions. One of the things that we were all very moved by having like the opportunity to enter the field. And I talk from here, from the UK, but I was really so grateful to have conversations with everybody in the team, with Lorena, with Myla, with Edvan, with Danielle, with Raisa, and getting really excited when we were working together in workshops. I think in the project, we have covered the 4 dimensions that you discuss in terms of information competence, but there is the emotional part too, that allowed participants through the activities to start talking about their own feelings or their own beliefs or their own, and I think it's very important to tap on that one because it's at the core of how we make decisions. And so that's the one that comes to mind immediately, and there may be others. Yeah. Jaisa, you want to pitch in?
Não, dentro do que você falou, um aspecto que eu também havia pensado é essa questão do afeto, mesmo que você disse, né? Às vezes a gente enquanto pesquisadora, às vezes a gente entra em algumas comunidades e às vezes a gente se surpreende até, né, com aquilo que nós encontramos, né, com a forma como as pessoas elas lidam, com a forma como as pessoas elas respondem. Então, tudo isso foi para nós também uma grande surpresa, assim. E aí, dentro do que você falou mesmo, Cláudia, eu acho que a dimensão do afeto foi uma das coisas que mais, assim, me marcou, né? Foi uma das coisas que mais me impressionou muito. Era só esse comentário mesmo. Bom, gente, então, agradecer, estamos estourando o nosso tempo, né, o tempo que a gente tinha programado, né? Se alguém tiver alguma outra pergunta, a nossa equipe está à disposição no site, no e-mail, no nosso site ou no site do evento, né, que são 2 sites diferentes. Podem nos procurar, ou na UFG, ou na Heriot-Watt, ou na CUFA, ou no Tio Cleobaldo, ou na Coperrama, na Uniforte, né? Então, a ideia, então, foi nesse evento a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, né? E socializar, né? Então, esse que foi o enfoque. Então, agradecer novamente a todo mundo que se envolveu, então, nesse projeto que eu considero muito bonito, né? Não só cientificamente, que tem as suas contribuições científicas, mas no aspecto social, né? Eu, particularmente, né, que não sou da área de informação e estou lidando aqui mas trabalho muito com essas comunidades, tenho aprendido muito nesse último ano, né? Então, muito feliz por esse aprendizado, e a gente continua. Então, pedimos para vocês nos seguirem, né? Quem quiser mais conhecimento. Então, agradecer a todo mundo pela presença, pedir, por favor, para o Ernest colocar todo mundo na sala aqui, numa visão completa, para a gente... E, então, podemos, então, encerrar. Tá jóia, obrigado. Então, tá. Então, agradecer a todo mundo, ao órgão de fomento, todas as instituições, a todos os participantes que dedicaram aí essas 2 horas para nos ouvir, e estamos à disposição. Então, um grande abraço, se cuidem, continuem se cuidando, né, que ainda a pandemia não terminou, né? Então, e a gente se vê numa próxima ocasião. Grande abraço para todo mundo, até a próxima.